Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, tudo bem com você? Vamos estar dando início a mais uma aula na nossa escola dominical. Temos estudado a vida do apóstolo Paulo e estamos agora iniciando a nossa lição número 8. Espero que você e sua família estejam bem. E gostaria de iniciar perguntando para você, você gosta de ganhar um presente? Quando a Stephanie me perguntava o que eu queria ganhar como presente, eu sempre dizia para ela que era um Fusion. Aquele carro, eu acho um carro bem bacana, grande, meu jeito. Agora o presente ficou mais caro, porque agora o Fusion ele é híbrido, mas eu ainda gostaria de ganhar um Fusion, Se ela estiver ouvindo, já fica a dica. Mas quem não gostaria de ganhar um presente? Você gosta de ganhar presente? Todos nós, acredito que gostamos de ganhar presente, ser presenteados. O pastor agora falou no último culto que a gente, quando dá um presente, a gente fica na expectativa daquela coisa de também devolver o presente. E você gosta de ganhar presente? E esse estudo de hoje nós vamos ver qual o melhor presente que você poderia ganhar. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 19. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 a 19. Dia de estudo bíblico, não deixe de usar a sua Bíblia. Vamos lá, irmãos, temos que ler as Bíblias, temos que orar, temos que continuar a nossa vida devocional. Tudo isso, e o texto diz assim, vamos começar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Oremos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela dádiva que é ter a sua palavra, que é poder estudar a sua palavra, que é poder conhecer mais da sua palavra. Nesse tempo, Pai, vamos estar estudando o melhor presente que o Senhor, Deus, nosso Criador, poderia nos ter dado, que é a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos por isso, pela vida, pela obra do nosso Senhor Jesus. E estamos aqui ansiosamente aguardando, Senhor, a sua volta. E nesse instante, ó Pai, que o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, para que possamos sempre, Pai, aproveitar aquilo que é de melhor na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estar estudando o melhor presente, que Deus poderia ter nos dado. Então, Cristo, o presente de Deus para o mundo. Então, a nossa lição, a lição número 8, o texto que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios 5, verso 18 a 19, tem como título Cristo, o presente de Deus para o mundo. Na política internacional, do Oriente Médio, antigamente, a gente vai lembrar que os reis eles se presenteavam, Então, quando o rei tinha muito poder, um outro rei que talvez tivesse um poder menor ia visitá-lo e levava com ele presentes. E é bem por aí que Paulo vai levar o seu estudo. Na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de outra nação, mais forte. E era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz entre os dois reinos. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira imediata à oferta de um presente. Nós podemos ver alguns atos iguais a esse nos relatos dos reis, em crônicas, e também até quando a gente lembra de Davi e de Salomão, em que Salomão, pelo menos, a gente vai lembrar bem que ele sempre recebia de outros povos prata, ouro e madeira. Lembrando que isso era uma política entre os reinos para que houvesse paz entre os reinos, para que não houvesse a guerra. Então,
quando era reconhecido o poderio de um reinado, né, ou de um rei, de uma nação, os reis se davam ali, haviam essa troca de presentes. E o texto vem dizer que isso poderia ser uma espécie de propiciação, ou seja, a remoção, né, da ira. Se o rei tivesse alguma ira com relação ao outro, era uma oferta de paz, uma oferta para apaziguar a ira do outro rei, para apaziguar a guerra. Então, propiciação, né, vem do verbo propiciar, que significa tornar favorável. Quer dizer, eu estou tornando favorável alguma coisa a meu favor ou a favor do outro. O termo grego usado em Romanos 3,5, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Vamos ver o texto de Efésios, de Romanos. O texto de Romanos 3,25 diz assim: Deus o ofereceu quem? Jesus, né? Como sacrifício para toda propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus aí está deixando toda a sua ira, né, com relação ao pecado que nós temos estudado até agora, que Paulo vem combatendo. Deus está deixando toda a sua ira pelo sacrifício de Jesus, pelo preço que foi pago ali na cruz. E nós sabemos que foi um preço de sangue. Voltemos ao texto. Então, esta é a figura de linguagem que mostra Deus, né, como Deus de inimigos que nós somos, né? A palavra diz que nós somos considerados como inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, fez de nós seus amigos. Então, Deus, através do ato, né, do sacrifício de Jesus, o que ele faz? Ele faz com que todos os meus pecados sejam esquecidos, né? E aquela posição que eu me encontrava de inimigo, né, essa inimizade minha com Deus, ela é apaziguada, né, com o sacrifício de Jesus, com a vinda de Jesus aqui à terra, a sua vida e sua obra. É a única vez que Paulo usa declaradamente, mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus domina boa parte do seu pensamento. Então, o pensamento de Paulo, ele está na direção disso, que Jesus veio para livrar-nos, né, da ira vindoura, da ira de Deus, sendo nós todos pecadores. Romanos 3:23. O verbo hebraico, né, para propiciar, ele é kiper, fazer amizade, juntar duas partes em conflito. Então existem duas partes em conflito, né? Vamos lembrar que houve a ruptura, né, teológica entre o homem e Deus. Então nós passamos a ter um conflito do homem com Deus. Nós não conseguimos, por nosso próprio mérito, nos achegar a Deus. E a propiciação, ela vem juntar, né, unir novamente essas duas partes que estão longe, né, estão em ira, que estão em desavença uma com a outra. Então, no Novo Testamento, a ideia próxima é a reconciliação, que se vê em 2 Coríntios 5:21. Então, o texto de 2 Coríntios 5:21 vai dizer que Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, através de Jesus, que ele não tinha pecado, ele morreu por todos, né, aqueles que tinham pecado. Então, Deus oferece a Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou, né, a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Lembremos de João. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. João 3:27. Então, propiciação é o ato de Deus e não nosso. Então, a gente vê, né, e reconhece que é uma forma que Deus está usando de trazer o homem para ele mesmo, partindo de Deus. Novamente, a gente vê Deus tomando a iniciativa de buscar o homem perdido. Até aqui a breve introdução, vamos agora ao nosso ponto 1, né? A ira e a misericórdia de Deus. Aparentemente, quando a gente vê esse texto, né, e esse estudo, parece que a gente está fazendo, né, a ideia de uma troca, né? Quando nós estamos vendo essa pacificação através de um presente, dá a ideia de um suborno. E às vezes as pessoas podem se escandalizar, né, com isso. Estamos subornando a Deus.
Só que não, né? Por quê? Porque não partiu do homem, e sim partiu de Deus, né? Deus entregar o seu próprio filho por mim e por você. Então, como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam. Parece que está subornando a Deus, mas ele é quem oferece e não quem está recebendo. Isto é uma figura de linguagem, né? Para outros, isso realça muito a ira de Deus, mas para Paulo, diz que Deus se ira. E Deus também é tardio em irar-se, né? Neemias 9. Mas, mesmo assim, ele se ira. E a ira não é ódio, não é indignação. Alguns acham que Paulo foi violento e não um cristão, né? Com Bar Jesus. Mas o mago cometera graves pecados, e o pecado, né, é uma coisa que nós não podemos aceitar. Lidava com artes mágicas, era falso profeta e tentava desviar alguém do caminho da salvação. E Paulo não estava cheio de ódio, Paulo não estava com raiva. A gente pode entender no texto que Paulo, apesar de aparentemente estar cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva, ele não estava, né? Apesar da forma com que ele tomou, ele era cheio do Espírito Santo. E a gente deve aprender com Paulo que muitas das coisas nós não podemos negociar os nossos valores cristãos, os nossos valores que nos direcionam a Cristo. São valores que nós temos que são inegociáveis, né? Por mais que alguém queira pagar um preço, nós não podemos aceitar tudo aquilo que vá contra a palavra, tudo aquilo que vá contra o que a gente aprende de Jesus, tudo aquilo que vai contra o que a gente aprende na Bíblia, né? E o Espírito Santo nos ajuda nisso. O Espírito Santo, como quando ele nos faz testemunhas, né? Então nós temos o poder de ser testemunhas de verdade. Nós não podemos nos curvar, nos sermos subjugados, né? Pelo pecado. Quando o outro peca, nós não podemos achar que é assim mesmo. Agora é uma nova cultura, é um novo tempo, né? Não, é pecado. Você pode ver um pouco mais, né, sobre o relato de Paulo, né, e Bar Jesus no texto de Atos, né? Vai começar ali no capítulo 13, vai até ali 9, 10, mas você pode ir ali que você vai entender bem e vai ver como Paulo combate, né, o pecado de Bar Jesus. Ele estava desviando, né, a atenção do procônsul e procônsul querendo conhecer a palavra, né? E Paulo, logo cheio do Espírito Santo, vai combater, né, Bar Jesus. Então a propiciação ela se dá quando Deus, né, tempera a ira e a misericórdia, né? Tem ali um equilíbrio, né, entre a ira e a misericórdia. A sua ira ela não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Às vezes nós tentamos medir Deus, né, através do conhecimento humano, né? Às vezes nós, como seres humanos, às vezes nós tomamos posições que são emocionais, né? Mas Deus ele tem o controle, né? E nós também deveríamos ser, né? Dos gomos, né, do fruto do Espírito é o autocontrole. Nós precisamos, né, ter o nosso controle das nossas emoções, do nosso ser. Parar, respirar, pensar, para depois, né, a gente agir. Então, se ele não se indignasse, né, contra o erro e o pecado, ele não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Por ser santo, também ele tem misericórdia. Nele, ira e paciência, elas se ajustam, né? Então, como eu estava falando, a gente pensa em Deus, né, como um homem como nós, limitado, né? Mas Deus está acima das limitações. Ele tem controle total das suas emoções, né, do seu poder e daquilo que ele pode fazer. E ele, como santo, ele não pode conviver, né, com o pecado. Então, se ele se ira e ele também é cheio de misericórdia, como que eu posso remover, né, a ira de Deus? Há pouco tempo, o nosso pastor falou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. Já imaginou? Nós, pecadores, totalmente limitados, né, frágeis, nas mãos de Deus cheio de ira. Um Deus que não tenha paciência. Um Deus que seja cheio de raiva. Já se imaginou nas mãos de um Deus que tudo pode, com todo poder, que sabe tudo? Nós estaríamos perdidos, né, irmãos?
Então, como remover a ira de Deus? Então, eis a resposta. A ira de Deus, ela não se remove. Ela se desvia. Salmo 78, 38. O pecado, ele tem um preço, né? E o preço dele, a gente sabe que é a morte. É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte de um pecador. Na lei, né, a gente via o cordeiro morrendo pelos pecados do homem. No Novo Testamento, a gente vê Jesus, próprio Deus, morrendo por pecado do homem. Então, a exigência, né, do pecado é a morte, é o derramar do sangue. Então, Deus instituiu um sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. É a morte, o sangue derramado, que faz a propiciação ou expiação dos nossos pecados, que retira os nossos pecados, retira a ira de Deus, né, sobre nós. Então, a expiação de dois fazer um, ou aproximar dois que estão distantes e em inimizade, é um conceito parecido com o da propiciação. A última avança por incluir uma ideia de presente. Ela avança, né, com a ideia de um presente que foi dado, de um presente para apaziguar os ânimos, né, das partes. Então vamos pensar um pouco agora e lembrar um pouco como é que funcionava, né, o tabernáculo, né, onde havia a propiciação, né, havia a expiação do sangue, e como que isso acontecia, como que o povo se apaziguava a ira de Deus sobre eles no tabernáculo. Então o tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Vale lembrar que Israel era um povo nômade, e ele caminhava, né, ficou ali 40 anos caminhando pelo deserto, e a forma com que Deus se manifestava e que Deus se relacionava com eles era ali no tabernáculo. O tabernáculo ele era a morada de Deus, lugar de encontro com ele, né? A gente pode ver isso em Êxodo 33, 7 a 11. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação do pecado do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança, né? O nome da sua tampa era caporete, né? de um verbo da família capê, que significa propiciar. Êxodo 25, 17 a 22. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. Então, o lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde se sucedia a propiciação. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciatório e perdão andam juntos, né, na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava, né, da condenação do pecado. O propiciatório ele simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão de todos os pecados. Com uma diferença, a cruz não tem prazo de validade. A gente vê que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano ali em propiciação, né, para fazer a propiciação dos pecados do povo. Então, assim, estava sempre tendo que renovar, né, essa expiação, né, essa troca, esse preço que deveria ser pago. Mas na cruz de Cristo, a diferença é que não há renovação, né? Cristo morreu uma vez só. Então, no judaísmo, o perdão durava 1 ano, né? O perdão da cruz, ele é eterno para todos nós. Ela resolveu o problema do pecado para sempre. A gente não precisa mais agora de ficar voltando todo ano e na propiciação. Cristo é o cordeiro que remove o pecado do mundo. João 1,36. A propiciação no judaísmo, ela simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus. Então a lei de propiciação, até toda a lei, todo o Antigo Testamento, a gente vale lembrar que todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, né? Desde Gênesis até a vinda de Jesus em Apocalipse, eles vêm sempre apontando para Jesus e a sua obra salvífica, né? O plano de Deus sendo anunciado. O dia que o sumo sacerdote estava no Santíssimo, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mais no tempo de Jesus.
expressava-se o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Então, mais uma vez, a gente vê que não é, né, o esforço do homem. Né? A gente tenta tanto nos salvarmos, né? A gente sempre quer uma forma de melhorar a nossa vida, da salvação, uma forma de reconciliação. Nós sempre nos achamos que devemos, né, que estamos no débito, né, com Deus. Mas se não partir de Deus, né, a vontade de trazer o homem para ele mesmo, nós não teríamos essa condição de alcançar a Deus, né, na nossa mente limitada. O tabernáculo ele vai apontar para a obra de Cristo. Vamos pensar um pouco sobre essa obra de Cristo, que é o nosso ponto 4. E vamos abrir o texto de Lucas, né, verso 18. Você pode ler aí do 9 até o 14. Nós vamos ter uma ideia boa aí da parábola do fariseu, né, e do publicano, parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu se coloca de pé, né, diante de Deus e fala tudo aquilo que ele faz, ele se achando o cara, né, o bonzão, o bambambam da parada, e o publicano se achando ali o pior dos pecadores, né? Então o publicano, a gente vê que ele realmente precisava, ele estava em busca do perdão de Deus. E a gente tem que aprender um pouco com a parábola, eu preciso aprender também com a parábola, que às vezes a gente chega a Deus, né, como bambambam na parada, e cobrando como se fosse uma cobrança. Olha, Deus, eu faço jejum, eu dou meu dízimo, eu vou à igreja, eu louvo, eu canto, eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente vai achando que é muita coisa. Mas às vezes eu acho que eu preciso de ter uma atitude mais humilde, né, diante de Deus, do todo soberano, do nosso Criador, o grande Yahvé. Eu preciso de vezes me ver, né, como um publicano, saber que eu não tenho nada de bom, que eu não tenho nada o que fazer e que eu não tenho condições, né, nem sequer de olhar para o céu, né, que Deus criou, achando que eu sou merecedor disso tudo. Então, o nosso ponto 4 é a obra de Cristo. Em Lucas, aí nós vimos aí o 18 a 3, o publicano, né, ele pede a Deus que seja esquecido ali os seus pecados, né, seja propício, ou que seja a sua propiciação. Ele precisava realmente do perdão. O fariseu achou que não precisava. Achou que era bom, né, que ele era bom bastante. E que Deus lhe devia isso. Olha quantas vezes nós não pensamos dessa forma. O publicano sabia que não era bom, não tinha nada de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia, né, a Deus, ele é que devia a Deus, eu é que devo a Deus. Jesus define a sua missão nesta parábola. Ele é o presente divino, né, que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem, e mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa do perdão, que Deus deve estar contente com ela. Outra sabe que precisa de perdão, não o merece e pede um favor a Deus. É lindo, né, ver quando Jesus como esse presente maravilhoso. É esse presente que apazigua, né, a ira, né, de Deus sobre mim, sobre você. E às vezes a gente chega como fariseu, né, que eu não preciso, né, mas nós precisamos ser como publicano. Realmente eu preciso da sua propiciação, eu preciso se não for o Senhor, o que eu seria, né? Se não for o Senhor, como eu faria? Então a propiciação, ela é um ato de misericórdia de Deus. Quando esta triunfa sobre a ira, Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, Romanos 3,25. E ele completa a figura do resgate que já estudamos, né, na aula passada. Então a morte de Cristo na cruz, ela leva a Deus nos ser propício, né? Leva a Deus a morte na cruz, ela é como um presente, né, que vai acalmar a Deus, as duas partes. E o melhor é que partiu de Deus, né, e não parte de mim mesmo. Então Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele presenteou o Pai com sua vida para conseguir o perdão. Aqui a oferta é o Filho. Não há choque, né, com textos que dizem que o Pai ofereceu o Filho. A Trindade não entra em conflito, mas age sempre
em sintonia, há ali um equilíbrio na Trindade. Por isso, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é o nosso advogado, né, junto ao Pai quando nós pecamos, né? Quem que poderia fazer esse papel de intermediador entre nós, né, e Deus? Então, como publicano, nós não podíamos pagar o nosso débito. Nós não tínhamos como pagar, né, esse valor. Jesus o pagou e por isso ele nos defende. Ele, além de pagar o valor, ele ainda nos defende junto ao Pai. Não, nós não devemos mais a Deus, porque Jesus já pagou o valor, né, do pecado com sua própria vida. Não se paga com débito, né? A gente não paga uma dívida duas vezes. Então, 1 João 4,10, né, o Filho, Jesus, ele é o presente dado pelo próprio Pai. Não é um presente que parte do ser humano, né? Não é um presente que parte de mim, mas é um presente que parte do próprio Deus, do próprio Pai, do Criador. Nós não temos o que oferecer, né, em troca a Deus por nossos pecados. Então, o próprio Pai é que oferece o Filho, né, no texto. Não é o Filho que se presenteia ao Pai, não é uma troca, mas é o próprio Pai quem oferece o seu Filho para livrar o mundo. Então, a morte de Cristo é um gesto de amor do próprio Deus. Isto é confirmado em Romanos, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Que bênção, né, irmãos? Entender, né, um pouco mais sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E nós não podemos parar, né? Precisamos pensar e agir. Então, pare agora e pense para agir. Então, Deus deseja manter um bom relacionamento conosco para estabelecer esta amizade. Nos ofereceu Jesus Cristo, seu único Filho. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. Então Jesus, ele é o presente dos presentes, ele é o único presente, ele deveria ser a coisa melhor na nossa vida. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo, e é um perdão para sempre. Então nós não precisamos mais voltar, né, e aos sacrifícios, né, todo ano. Nós temos aí um sacrifício que foi eterno e único. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos e não é o que fazemos. Ele fez, isto é graça, e nos apropriamos, isto é fé. Aí você pode, durante a semana, ler o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 9. Eu espero que você tenha tirado bom proveito, né, de todo esse estudo. E nós pedimos a Deus, né, que esteja abençoando a vida de cada um de vocês. O melhor presente é Jesus. 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 A vida Ele deu por você na cruz. O melhor presente é Jesus. 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 Se você quiser, só basta aceitar que o melhor presente é Jesus. 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 E agora, o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre.
Amém e amém.